Nós acabamos de começar o tempo favorável à nossa conversão e Deus nos concede um novo tempo para nós organizarmos a nossa vida. Nosso Senhor, nós recordamos muito bem a história da salvação e no início da Bíblia nós lemos que nosso Senhor, ao criar o homem e a mulher em plena felicidade, tinha estabelecido um projeto para cada um deles. Mas o homem e a mulher, pelo pecado, feriram o coração de Deus e após o pecado, nós temos todas as consequências deste fato tão sério que foi o pecado original. Deus que tinha dito no momento da criação, ao criar todas as coisas e o homem, disse que aquilo era bom, que o homem era bom. Mas um tempo depois, pelos pecados tão graves que o homem pouco a pouco foi cometendo, antes do dilúvio, nosso Senhor e nosso Deus, a expressão da Sagrada Escritura nos diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, justamente por conta do pecado, justamente pelo pecado que ofende tanto a Deus e nos faz indignos, desfigura o rosto e o coração do homem e torna o homem depravado e cada vez ele vai se parecendo mais como um animal e deixa de ser homem. Mas ao mesmo tempo que Deus demonstra essa tristeza tão grande pelo pecado do homem, ele promete, por um ato de amor, um ato livre da parte de Deus, que é sempre amor, que o nome de Deus, sendo amor, quer sempre o nosso bem. E nosso Senhor, diante dessa infidelidade que a sua criatura demonstrou ao seu Criador, ele nos promete a redenção. Ele promete ao seu povo que o libertaria e que um dia viria aquele que havia de salvar o povo de Israel. E Deus reuniu o seu povo e logo em seguida eles foram transportados para o Egito e foram lá se tornando escravos. E eles se tornaram cada vez mais longe do Senhor, assumiram aquela cultura, assim como nós, muitas das vezes, que somos católicos, dizemos que seguimos o cristianismo, que somos cristãos, mas muitas das vezes vamos nos adaptando à nossa cultura e uma cultura que muitas das vezes está cada vez mais longe do Evangelho. Uma cultura que se corrói, que se corrompem e que se corrompem as crianças já desde o berço e vão pouco a pouco acabando com a pureza dos jovens e vão destruindo em uma vida de pecado. A aparência que essa cultura nos dá é de uma plena felicidade, é de uma satisfação completa das realizações e de sonhos tão fáceis que aparentemente seria fazendo aquelas coisas. Mas nós vemos por trás dessa aparência de felicidade pessoas profundamente tristes, solitárias e vivendo uma vida de pecado. E ao contrário, Deus nos promete a felicidade plena, por meio do sofrimento também, é claro, mas Ele nos concede uma felicidade e alegria que somente com a vida na graça e de modo amigo, sendo amigo de nosso Senhor, em plena amizade com Ele, nós podemos crescer e realizar também os nossos sonhos como pessoas. Mas quando o homem se afasta completamente de Deus, ele vai, como eu disse, se corrompendo. E o povo eleito foi se corrompendo no Egito, e Deus que havia prometido que os livraria daquela escravidão, eles foram chamados à liberdade, e a Quaresma nos recorda justamente esses 40 anos que o povo eleito passou no deserto. Eles poderiam ter chegado muito mais rápido até o destino, porque nós sabemos que geograficamente, do Egito até Jerusalém, é um pedaço muito pequeno, um pedaço tão curto, mas eles demoraram 40 anos. E toda aquela geração que saiu do Egito não pôde ver a terra prometida, porque justamente eles estavam arraigadamente no pecado. E o pecado que muitas das vezes os levava a ser infiéis ao amor de Deus para eles na sua vida. E a Quaresma significa justamente o êxodo da escravidão, do pecado, dos laços em que o demônio nos coloca muitas das ocasiões e
havia um libertador, nós passamos pela água, pelo batismo, e justamente o Mar Vermelho indica para nós essa limpeza da nossa alma. Não foi apenas o Mar Vermelho que purificou e que foi um momento de libertação verdadeira para Israel, mas somente quando eles passaram pelo Rio Jordão é que eles foram novamente purificados dos seus pecados. E aquela geração que ficou 40 anos, e o número 40 indica para nós algo muito importante na Bíblia, que significa pureza, purificação, processo pelo qual todos nós somos chamados. E somente uma nova geração foi capaz de ver a plena felicidade na cidade eterna. Justamente que nós devemos nos aventurar a sair do Egito, a sair da vida de pecado, a sair da mentira, do erro, das repetidas ocasiões nas quais nós nos expomos ao pecado, para uma vida verdadeiramente livre em Deus e de fato feliz em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa da Quaresma. Sair da escravidão do pecado e chegar à plena libertação. E Deus, quando prometeu que eles seriam libertados do Egito, Ele chamou aquele povo para algo muito específico. Ele os chamou não para eles fazerem festa, pularem carnaval do outro lado do Mar Vermelho, mas eles chamaram aquele povo para celebrar uma aliança, celebrar um matrimônio definitivo entre Deus e a humanidade. E aquilo que selou de fato esse casamento entre Deus e a humanidade foi o sacrifício da Páscoa. Então nós já podemos entrever aquilo que é a Quaresma. Se a Quaresma, em primeiro lugar, é o tempo de purificação, o tempo do jejum, da oração e da esmola, tempo esse que passamos pelo deserto, mas nós já olhamos para a meta definitiva, que é a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado, sobre a escravidão e a vitória de Cristo na ressurreição. A Quaresma nos prepara para esse momento tão especial para a nossa fé. Nós devemos entrar nesse período tão forte que é a Quaresma, devemos entrar no clima deste tempo. Esse tempo não é um tempo para nós ficarmos desatentos na oração, repetir os nossos pecados, mas é um tempo de estar sempre vigilantes. Tempo de estar buscando a Deus na confissão, buscando fazer bons propósitos de visitar o Santíssimo Sacramento, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, devemos sempre recorrer a Ele, sobretudo durante a Santa Missa. Nosso Senhor, eu não preciso explicar tanto essa passagem no Evangelho, que é tão simples e direta para nós. Nosso Senhor dá a cada um de nós um conselho bem prático para viver bem a Quaresma. Nós devemos, em primeiro lugar, fazer o propósito de jejuar, de fazer oração, de dar esmola, mas não para ser louvado como hipócritas. Nós sabemos que seremos recompensados, e Ele nos diz que assim seremos recompensados se nós fazemos essas coisas para aparecer. Então, em primeiro lugar, se o tempo da Quaresma é o tempo de jejum, oração e esmola, é o tempo, sobretudo, da discrição. Nós devemos oferecer os nossos sacrifícios, viver, de fato, escondido em Cristo, para viver e renascer em Deus. Nós devemos oferecer em silêncio todas as ocasiões da nossa vida, especialmente durante esses 40 dias de penitência, para que nós possamos, na discrição, ser discretos, não ficar bisbilhotando aquilo que as pessoas andam fazendo, aquilo que elas deixam de fazer neste tempo. Se elas estão rezando mais, se elas estão rezando menos, se elas estão dando esmola, se elas aparentam que estão sofrendo ou não, mas nós devemos, com o coração alegre, como disse nosso Senhor, se nos decidimos a estar mais atentos na oração, nós devemos estar alegres sobretudo. E justamente isso que Jesus nos convida. Ele nos indica a estar alegres, tirar toda a tristeza do nosso coração, tirar aquela aparência de uma falsa piedade que nos coloca em ocasião de ser louvado pelas pessoas, mas que justamente mostra a falsidade do nosso coração. E Ele nos indica o caminho para evitar isso, que é pela descrição. E fazer todas essas coisas por amor a Deus.
O nosso único objetivo na quaresma é agradar a Deus, é vencer o pecado na nossa vida para agradar a Deus e nos tornar cada dia mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Se de fato a quaresma é esse tempo propício que nós somos chamados à conversão, é o tempo que nos recorda aquilo que deveria ser a nossa vida. 40 dias em um ano que tem 365 dias é pouco para nos recordar da dinâmica da vida do cristão, que é uma luta constante contra o pecado e sobre o pecado. Nós somos chamados constantemente a sair da escravidão do pecado, a estar plenamente realizados com Cristo no momento da ressurreição, no dia da Páscoa. Nós possamos fazer esse firme propósito de estar cada dia mais configurados ao coração de nosso Senhor, para que no dia da Páscoa nós possamos celebrar com grande alegria a vitória sobre os nossos pecados, a vitória sobre as nossas culpas e ser libertos completamente pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Que Nossa Senhora das Dores nos ensine nesse tempo a ser silenciosos, a ser discretos na nossa oração e ser alegres ao mesmo tempo, neste tempo tão dedicado à nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.